Como é que a história de um homem que viveu há 2000 anos continua a impactar o mundo de forma tão profunda? Bora mergulhar na jornada de Jesus, desde o que os relatos chamam de sua chegada divina até o legado que de fato mudou o curso da história. E a história já começa com uma ideia extremamente poderosa, a de que o divino escolheu se tornar humano. Pensa nisso, o Criador, por amor, decidindo caminhar aqui entre nós. Então vamos lá, para o primeiro ato, a chegada divina. É aqui que a gente começa a ver como uma promessa antiga, divina, se conecta a uma história bem humana. Logo de cara, a gente vê uma genealogia que conecta os pontos de Abraão até Jesus. E o mais interessante é que essa linhagem é formada por pessoas comuns, cheias de imperfeições, mostrando como um plano divino pode se desenrolar através da nossa história bagunçada. E a chegada do rei, bom, não é num palácio, não. É na simplicidade total de um estábulo. Uma imagem que já chega virando os valores do mundo de cabeça para baixo, sabe? Onde o maior se faz pequeno e o divino se veste de humanidade. Ok, ele chegou. E aí? Como essa missão toda começou de verdade? Vamos agora para os momentos que deram pontapé inicial em seu ministério público e definiram o propósito de tudo. A cena acontece no Rio Jordão. Jesus é batizado por João e, quando ele sai da água, uma voz do céu declara a sua identidade. É, basicamente, o start oficial da sua missão de redenção. E logo depois do batismo, vem a primeira prova de fogo, o deserto. Ali, segundo o texto, ele enfrenta a escolha entre o poder deste mundo e a obediência a Deus. A decisão que ele toma ali no deserto acaba servindo de base para todo o resto do ministério. Para essa missão extraordinária, Jesus chama gente comum, pescadores simples que largam tudo para segui-lo. Isso já mostra de cara que o reino que ele pregava não era sobre status ou poder, mas sobre corações dispostos a participar. Bom, agora a gente chega no coração do trabalho dele. Nessa parte, vamos explorar os milagres que demonstravam o poder do reino de Deus e os ensinamentos que propunham um jeito totalmente novo de viver. O ministério de Jesus foi marcado por atender necessidades bem humanas. E aqui a gente tem o cenário clássico, uma multidão enorme com milhares de pessoas famintas, um problema gigantesco. E qual era a solução disponível? Quase nada. 5 pães e 2 peixinhos. Diante da necessidade de milhares, isso parecia uma piada. É aquele momento que escancara o abismo entre o recurso humano e o tamanho do problema. Mas aí é que vem a virada. Nas mãos de Jesus, o que era insuficiente se torna abundante. E mais do que matar a fome da galera, esse milagre ensina uma lição muito poderosa sobre fé e sobre a provisão que vem de Deus. Mas não era só sobre fazer milagres. Os ensinamentos dele invertiam completamente a lógica do mundo. Num tempo de olho por olho, dente por dente, ele vinha com ideias como humildade em vez de orgulho, perdão em vez de vingança, e um amor tão radical que incluía até os inimigos. E a narrativa vai caminhando para o seu clímax. Agora a gente entra na semana final em Jerusalém, que culmina no sacrifício que, segundo os relatos, mudaria absolutamente tudo. E olha, os eventos se desenrolam numa velocidade impressionante. É uma sequência dramática. Desde a última ceia até a cruz, cada passo parece seguir um roteiro que não podia ser alterado. Nessa refeição final, a gente vê Jesus ali bem no centro com seus discípulos mais próximos ao redor. Ele pega o pão, o vinho e institui uma nova aliança. Não é mais um ritual antigo, mas o selo de um novo tipo de relacionamento com Deus, que seria firmado pelo sacrifício dele. E o que os relatos mostram é impressionante. Mesmo no auge do sofrimento, o foco dele continua sendo o perdão. Ele oferece graça justamente para aqueles que o estavam condenando. As suas últimas palavras não são um grito de derrota. Pelo contrário, são a declaração de que a missão foi cumprida. E com o véu do templo se rasgando, a barreira que separava Deus da humanidade, simbolicamente, é destruída. Mas é claro que a história não termina com a morte. Longe disso. Ela termina com uma vitória que valida toda a sua identidade e que dá início a um movimento que se espalharia pelo mundo todo. E então, no terceiro dia, a grande surpresa. O túmulo está vazio. A ressurreição é o ponto alto da narrativa. O ato final que, segundo os textos, confirma tudo o que ele disse e demonstra a vitória sobre a própria morte. Antes da sua partida final, ele ainda aparece para os seus seguidores. E é aí que ele passa o bastão.
A missão de levar a sua mensagem para o mundo não morreria com ele, mas continuaria através daquelas pessoas. Esse legado contínuo se firma em 3 atos. Primeiro, a ascensão, quando ele volta ao Pai. Segundo, a promessa de que o Espírito Santo viria para dar poder a eles. E terceiro, o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, que é quando a missão de fato começa para valer. Então, no fim das contas, essa narrativa não é apresentada só como um relato histórico. Ela é contada como uma história viva, uma jornada que, segundo os textos, continua a ecoar e a transformar vidas até hoje. Isso nos deixa com a pergunta: qual é o significado de todo esse legado para o mundo contemporâneo?